salve, galerinha do 7º ano. Eu sou a Suzana Sara e irei compartilhar com vocês conteúdos de ciências. O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender sobre 3 conceitos. Conceitos de temperatura, calor e sensação térmica. Temperatura, calor, sensação térmica não são a mesma coisa? Não. São conceitos similares, são conceitos interligados, mas são conceitos diferentes. No decorrer da aula de hoje, nós vamos aprender mais a respeito desses 3 conceitos, de temperatura, calor e sensação térmica. Para começar, hoje em Teresina, nós estamos com 33 graus Celsius. 33 graus é o quê? Temperatura, é calor ou é sensação térmica? No decorrer da aula, você vai conseguir me responder a essa pergunta. Para iniciar, vamos ver o conceito de calor. O que é calor? Calor é a energia transmitida de um corpo para o outro. Essa energia transmitida de um corpo para outro faz a temperatura aumentar ou diminuir. Ainda não estou entendendo. Então, vamos dar um exemplo para comprovar o que é o calor. O calor é a energia transmitida de um corpo para o outro. Mas vamos ver um exemplo na prática desse calor, do que seja essa energia transmitida de um corpo para o outro. Vamos lá. Você coloca uma panela no fogo. Você colocou a panela no fogo, não foi? O que se transmite do fogo para a água é calor. Ou seja, é a energia que transmitiu de um corpo para o outro. O que faz aquecer aquela água é a energia transmitida do fogo para a água. Então, isso é o que eu chamo de calor. Então, o que faz aquela água aquecer é a energia que foi transmitida do fogo para a água. E o que foi que aconteceu com a água? Ela ficou com a temperatura elevada. Por quê? Porque no calor, a energia é transmitida de um corpo para o outro e isso faz com que a temperatura aumente ou diminua. Então, vamos lá. Você pegou a panela, colocou no fogo. O que foi que aconteceu? O fogo transmitiu calor para a água, ou seja, a energia dele foi transmitida de um corpo para o outro. O corpo, fogo, transmitiu energia para a água. Isso nós chamamos de calor. E no calor, quando há transmissão de energia de um corpo para o outro, o que acontece com a temperatura? Ela pode aumentar ou diminuir. O que foi que aconteceu com a temperatura da água? A temperatura da água, ela aumentou. Então, o que nós temos como calor? É a transmissão de energia de um corpo para o outro. Então, aí nós temos o conceito de calor. E o que vem a ser temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar. Grandeza escalar? O que é grandeza escalar? Grandeza escalar é algo que eu afirmo com precisão. Então, quando eu digo Teresina está com 33 graus Celsius, eu estou afirmando com precisão. Então, a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, lá no exemplo da água, o que foi que aconteceu? O fogo, ele transmitiu energia para a água, ou seja, transmitiu calor. O que foi que aconteceu com as moléculas da água? Elas se agitaram e essa agitação provocou uma elevação de temperatura. Então, quando as moléculas elas se agitam e a temperatura ela aumenta, a gente chama de temperatura. Essa agitação das partículas é temperatura. Se ela agita muito, a temperatura aumenta. Se há uma agitação menor, ela diminui. Então, quando eu digo que está fazendo 33 graus Celsius, eu estou afirmando que é temperatura. É a temperatura da cidade que é essa, porque temperatura é uma grandeza escalar. É algo que eu afirmo com precisão. Vamos lá. Vamos dar outro exemplo de temperatura. Pegue suas mãos. Você tem aqui sua mão e pegue a sua outra mão. O que você vai fazer com ela? Você vai transmitir energia de uma para outra. Encoste uma na outra e comece a esfregar. Isso aqui você está fazendo o quê? Transmitindo energia. Isso aqui é calor. Quando você começa a fazer isso de maneira bem rápida, o que acontece com sua mão? Ela começa a ficar o quê?
quente ou fria? Ela começa a ficar quente. Por quê? Porque houve maior agitação das moléculas. E o que foi que aconteceu com as suas mãos? Elas começaram a ficar quentes. Por quê? Porque a transmissão de energia, ou seja, o calor, fez com que a temperatura aumentasse. Então, vamos separar os conceitos. Temperatura e calor são conceitos parecidos, mas não são o mesmo conceito. O que é calor? É a energia transmitida de um corpo para outro. Quando eu coloco uma panela no fogo, o que acontece? O fogo transmite energia para a água. Então, isso aí eu chamo de calor. Ele está propagando calor, ele está enviando calor para a água. Quando ele envia calor para a água, o que acontece com a água? As moléculas dela se agitam e a água ela fica quente. Então, houve uma agitação das partículas e houve um aumento de temperatura. Se eu disser que aquela água está com 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, esses 100 graus é o que? A temperatura. Então, temperatura é aquela precisão, é a grandeza escalar, que eu meço o grau de agitação das partículas. E o que vem a ser sensação térmica? Aí sim, sensação térmica é a temperatura aparente. É como você, é como eu sinto o ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. Você está indo pro centro, agora não, né? Porque ninguém tá podendo sair. Você tá indo pro centro, Teresina tá fazendo 33 graus Celsius. Você vê lá no termômetro que tem nos marcadores da cidade, 33, tá dizendo que está fazendo. Só que você tá naquele ônibus lotadíssimo, tá dentro do Gol, daquela grande lotação, dentro do ônibus, muito lotado. Lá fora tá dizendo que tá 33, só que dentro do ônibus tu tá com a sensação que tá 40 graus. Por quê? Isso daí você não tá com calor, você tá com a sensação térmica de que dentro do ônibus está mais quente. Por quê? Sensação térmica é aquela sensação que nós temos de quente e de frio. Ela vai depender de 3 fatores. Qual é o primeiro fator? É a temperatura real do ar. Segundo fator, velocidade do ar. Terceiro fator, umidade relativa do ar. Por que dentro do ônibus tu tá sentindo mais quente? Porque dentro do ônibus está tendo mais propagação de calor entre as pessoas e porque lá a temperatura real do ar tá diferente e a umidade do ar dentro do ônibus está diferente. Então você tem a sensação térmica de que dentro do ônibus está mais quente. Aí, por exemplo, você desceu do ônibus, foi para a sombra de uma árvore. Lá você sente que tá mais o quê? Mais frio. Então isso aí é sensação térmica. Outro exemplo, quando nós estamos nesse período de junho, julho, geralmente dá uns ventos frios. Quando tem ventos fortes, você sente mais frio ou mais calor? Você sente mais frio. Porque quando os ventos eles são fortes, a nossa sensação térmica ela é menor. Só para vocês terem uma ideia, se num local estivesse fazendo 14 graus Celsius e desse ventos de 24 km por hora, sabe qual seria a sensação do nosso corpo? A sensação seria de que a temperatura seria de 7 graus. Por quê? Lembra do que eu falei no início? Quais são os fatores que influenciam a nossa sensação de quente ou frio? A temperatura real do ar, a velocidade do ar e a umidade relativa do ar. Então, quando você estiver lá na sua sala de aula, que você disser assim, professor, eu tô com calor. Você não está com calor, lembrem do conceito. Calor é a energia transmitida de um corpo para o outro. A sua sensação térmica dentro da sala é que está sentindo esse quente. Você está com a sensação térmica de que dentro da sala está mais quente. Por quê? Porque embora lá fora esteja ventando, esteja mais frio, mas dentro da sala a umidade está menor. A propagação de calor entre a quantidade de pessoas que estejam lá está maior. Então, o que foi que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu 3 conceitos diferentes. Temperatura, calor e sensação térmica. O que é calor? É a energia transmitida de um corpo para o outro. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar, que eu digo com precisão. São 100 graus, são 30 graus, são 10 graus, que ela mede o grau de agitação das moléculas. E o que é uma sensação térmica? É aquela temperatura aparente, é como eu sinto
o ambiente. E ela vai depender de quê? Da velocidade do ar, da umidade do ar e da temperatura real do ar. Na próxima semana, nós iremos aprender um outro conteúdo bem interessante. Então, se liga e eu te espero.